Fala, minha gente! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu balancei a câmera, não tem problema. Vamos lá! Bem-vindos a mais um episódio do Podzagem, o podcast de aprendizagem para a vida. Esse já é o 12º episódio e o 4º episódio da série Desafios. Nessa série nós queremos saber dos nossos convidados quais foram os desafios na jornada profissional dentro da área de atuação de cada um. E também na vida até aqui, né? Porque a gente entende que vida pessoal e vida profissional caminham juntas. Então, lembrando que todos os episódios estão disponíveis no canal do YouTube e também nas plataformas de áudio streaming, como Spotify, iTunes, Deezer, a que você preferir. Tá bom? E no episódio de hoje nós falaremos sobre um tema muito legal, que é escalando a startup. E aí, você é dono de startup, trabalha numa startup? Quais os desafios para escalar? Quais os desafios para se diferenciar no mercado? Qual o grande objetivo de uma startup? Essas e outras perguntas a gente vai fazer hoje para o nosso convidado aqui, que daqui a pouquinho já vou apresentar. Mas primeiro eu quero me apresentar, eu sou o Renan Luz e comigo aqui o meu companheiro de podzagem, Júlio Cunha. Tudo bem, Júlio? Tudo bem, Renan? Seja bem-vindo a você que está nos consumindo aí por qualquer plataforma de streaming, pelo iTunes, pelo Deezer, pelo YouTube. Espero que você continue prestigiando esse canal que fala sobre aprendizagem, e hoje a gente vai trazer muita experiência, muita história bacana principalmente para quem hoje está vivenciando esse desafio de empreender. O Gustavo Rode, que está aqui com a gente hoje, é uma pessoa que eu já conheço há muitos anos, e é uma pessoa que tem uma história bem interessante. Eu acho que é um estudo de caso muito bacana, né? É uma experiência muito legal de compartilhar. Lembrando que o foco desses nossos episódios tem sido sempre falar sobre as pessoas, sobre o que as pessoas principalmente sentem, como que elas vivenciaram alguma mudança, alguma implementação de nova prática, alguma fase diferente da sua vida profissional que pode ser compartilhada e que pode ser aproveitada por outras pessoas. Então, seja bem-vindo, Gustavo, ao nosso 12º episódio. E para a gente começar, eu queria fazer um convite aí para você se apresentar de uma forma diferente. A gente, aqui nos nossos episódios, a gente pede para os convidados se apresentarem contando uma história. Antes de você falar quem você é, o que você faz, eu queria que você compartilhasse uma história que você aprendeu, qualquer coisa. Pode ser da tua infância, da tua adolescência, do tempo de líder de startup, tanto faz. Você escolhe a história e depois você se apresenta. Bom, olá, pessoal. Não dá para dizer bom dia, boa noite, boa tarde, porque o pessoal está nos escutando e nos assistindo aí em diversos momentos. E vamos lá, uma história. Eu vou contar uma história mais recente aqui, né? E depois eu digo por quê. É uma história moderna de aprendizagem, mas eu aprendo. Faz tempo que eu aprendo, né? Desde que nasci eu aprendo, mas esses dias eu comprei um forno elétrico, né? Aí comprei um forno elétrico na OLX. Aí beleza, aí comprei o forno e aí a foto do forno era uma maravilha, né? Aquele forno Brastemp, gourmet, né? Cheio dos gueri-gueri. E aí beleza, aí comprei o forno, negociei lá com o fornecedor e tal, e aí o cara me trouxe o forno. Rapazes, quando ele trouxe o forno, sabe, aquele forno que eu acho que cozinharam um leitão dentro do forno lá e o cara nunca lavou o forno. Cara, o forno era só gordura, pelo amor de Deus, né? Aí eu olhei aquilo e falei, caramba. E aí, né, aí botamos lá para testar, tal, tudo certinho, funcionou, mas aí eu olhei para o cara e falei, deixa quieto, vai. Não vou nem pedir desconto, né? Mas aí eu olhei para aquele forno e agora? O que eu faço para... Como é que eu faço? Vou ter que limpar esse negócio, né? Como é que eu faço? E aí olhei, aí, né, abri o forno, olhei, tentei desmontar, e, não consegui. Aí tem a primeira frase, né, para o pessoal que está escutando aí, ó. Se está difícil, está errado. Né? Então, quando você vai montar ou vai fazer alguma coisa, cara, você está fazendo a parada de forma errada, tá? Então, assim,
porque não é possível, alguém criou aquele negócio, não é para te dificultar a vida, né? Então, aí tá, então, puxa, o que eu vou fazer isso? E aí fui na forma moderna como se aprende hoje, né? Na nossa época aqui, né? O Júlio está sem cabelo, porque senão ele estava com os cabelinhos brancos, mas eu, até que a genética é boa, por isso não tenho tanto cabelo branco. Mas na nossa época, né, Júlio? O Renan é mais novo, mas na nossa época, para você aprender alguma coisa, tinha que ir lá na Barça, né? Aí ia lá, Barça, e o conhecimento também era muito difícil, né? Porque não era todo mundo que tinha uma Barça, né? Você tinha que ir na biblioteca, enfim. Hoje não, hoje o conhecimento está na palma das nossas mãos, né? Então eu fui buscar conhecimento onde normalmente a gente busca conhecimento hoje, né? No YouTube. Né? Vamos aprender, né? E aí vamos lá, né? Como desmontar a porta do forno, não sei das quantas. E aí vem lá o videozinho lá e a gente vai lá, né? Aí o videozinho, o cara, né, desmonta, limpa, né? Abre, como, né? Aí não deu outra, né? Eu fui lá, aí certinho, aí faz o procedimento certinho, puxa, abre, desmonta. Aí desmontei, tirei o primeiro vidro, tirei o segundo vidro, e aí dava a dica com qual produto de limpeza limpar, né? Aí limpei direitinho, aí pum, fechei e tal, e botei lá, e o forno ficou quase novo, mas pelo menos agora ele não está, né, naquela graça que estava. Né? Por que eu estou compartilhando essa história? Né? Porque, e depois a gente vai falar, apesar de que aqui é para colocar os desafios, porque hoje a gente está muito impactado com a aprendizagem digital, né? Aprender nunca esteve tão acessível para todos, né? A gente tem inúmeras fontes de aprendizado, né? E tanto que o desafio hoje não é mais ter acesso ao conhecimento, mas é ter acesso ao conhecimento validado, né? Acesso àquele conhecimento que realmente faz a diferença. Por isso a questão de palavras como curadoria de conhecimento é algo que né, são muito relevantes hoje, porque conhecimento está abundante, mas por vezes, né, aquilo você fica e não acha nada para aprender. Então hoje, né, a gente falando de aprendizagem, tá muito mais fácil de quando era na nossa época, né? Vale agora é a iniciativa de cada um. Então fica assim, né? Essa historinha, né? Para contar um pouquinho. E aí só para não sei se é agora, mas deixa eu me apresentar, né? Por favor. Eu sou Gustavo Rode, né? Eu sou natural de São José dos Campos, interior do estado de São Paulo, a terra da Embraer, né? Mas eu fiquei toda a minha juventude aqui, inclusive hoje estou em São José dos Campos, aqui em São José. E aí, de novo, a gente falar de aprendizagem é uma coisa muito marcante na minha vida. Eu acho que Júlio também compartilhou disso, né? Eu fiz escola técnica, então foi realmente um momento bem importante, né? Estudei aqui em São José dos Campos, numa escola que formava técnicos, né? Para o ITA, para o INPE, para a Embraer, enfim. Então fiz um curso de informática industrial. E depois eu acabei saindo de São José dos Campos e fui fazer engenharia em Florianópolis, né? Fui fazer lá na UFSC. Sou formado em engenharia elétrica, nunca fui engenheiro eletricista, né? Então a gente vai compartilhar um pouquinho da história de empreendedorismo aqui, dos perrengues de empreender, né? Só tenho o diploma lá, que está orgulhosamente o diploma, porque foram 5 anos de aprendizado na marra, né? Tem um coach, né, que é o Paulo Vieira, não que eu seja fã de Paulo Vieira, mas ele tem algumas coisas bacanas, e uma das coisas que ele diz é que, né, você aprende, a aprendizagem ela é mais efetiva com a repetição ou quando você está sob forte impacto emocional. No curso de engenharia, a gente tinha fortes impactos emocionais todas as semanas, né? Os caras lá era meio carrasco. Mas aí me formei em engenharia, depois fiz mestrado em engenharia de produção, ali na UFSC também, cheguei a cursar administração na ESAG, e aí sempre aprendendo, né? Disse que eu nunca fui engenheiro, porque ainda no último ano de faculdade eu comecei a empreender, né? Foi isso no longínquo milênio passado, lá em 1996, né, com o início da internet no Brasil, os primeiros provedores, eu e mais alguns amigos, né, lá de engenharia, a gente montou uma primeira empresa, né, chamada Multinet, para trabalhar multimídia na internet. Mas isso aí é história, né, para a gente contar aqui no episódio de hoje.
Muito legal. Então, temos aqui o Gustavo Rode, CEO da Ilog, para falar com a gente hoje. E, Júlio, antes da gente entrar para o nosso primeiro quadro, eu gostaria de pedir a opinião do Gustavo, entender o Gustavo que vive nesse mundo de startup. Como você vê hoje, Gustavo, esse boom de startups, né? Hoje nasce startup todo dia, de tudo quanto é coisa. Como você vê isso? Algo positivo, algo problemático? Qual que é a tua opinião a respeito disso? Cara, eu acho muito legal, sabe? Eu sou empreendedor, né? Então, eu sou meio que empreendedor profissional. Como falei, montei a primeira empresa ali quando estava na faculdade. E naquela época tudo era muito difícil, né? A gente não tinha muito acesso à informação. O fato da gente ter montado a empresa em Florianópolis também foi um grande desafio, porque Florianópolis, enfim, uma cidade... Até a gente montou a empresa lá porque, né, se formando em engenharia e tinha um grande... um núcleo empreendedor, porque as pessoas, enfim, chegavam em Florianópolis, se formavam em engenharia elétrica, engenharia mecânica, engenharia de produção, e não tinha emprego para engenheiro na cidade, né? E a gente queria ficar na cidade, porque a cidade é muito bacana, qualidade de vida bacana, e aí o caminho para você ficar na cidade era empreender. Mas era uma época onde empreender era bem mais complicado, sabe? A gente não tinha tanto apoio e não tinha tanto acesso a mercado. Então, o que eu acho é que o fenômeno das startups no Brasil, falar no Brasil, mas no mundo também, ele diz respeito muito à questão do acesso a mercados, né, da comunicação. Porque hoje você faz um produto, um aplicativo, ou uma solução baseada na web, e você pode estar em qualquer lugar do mundo e escalar esse produto, e esse produto se tornar global, né? A gente tem muitos exemplos aqui de empresas de Florianópolis ou do Brasil como um todo, onde você consegue, né, montar o produto e escalar de forma global. Lá atrás isso era muito difícil, né? Lá atrás eu sou da época que existia uma feira de informática chamada FenaSoft, as grandes, enfim, novidades do mundo da internet, você tinha que vir a São Paulo, no AMB, para lá, né, ir na FenaSoft, você desenvolver canais, etc. Hoje em dia não, hoje você lançou um produto na China, alguma tecnologia nova, no mesmo dia, né, você já está sabendo, você tem acesso. Então, essa é uma primeira situação, né? As coisas ficaram mais fáceis, o acesso aos mercados mais fáceis. Depois, as ferramentas ficaram muito mais baratas. Quando eu comecei, né, com a empreender, computador era muito caro. Era muito caro. A gente tinha, lá nessa primeira empresa, na Multinet, a gente tinha um computador, depois chegou a ter 2 computadores, e nós éramos 4 sócios e mais uma pessoa que trabalhava conosco. Nós éramos em 5 para 2 computadores. E a gente fazia isso, a gente trabalhava de madrugada, né? Tinha o Alexei, que trabalhava com a gente, que era um cara mais noturno. O Alexei trabalhava no turno da meia-noite às 6 da manhã. Né? A gente ficava revezando as máquinas, então era caro, era difícil você ter acesso aos equipamentos, aos softwares, né? E hoje não, hoje é muito mais barato, é muito mais acessível para todos. Então, empreender se tornou, né, mais barato. Você ter uma ideia e você desenvolver algo se tornou mais barato. Você desenvolve algo e você tem acesso a mercados, você tem escala do ponto de vista de vendas. E, por fim, o grande fenômeno é que a qualidade de vida melhorou, né? Então, hoje tem muitos jovens que estão na faculdade e que podem se dar ao luxo de morar com os pais, de repente, né? E de postergar um pouco mais aquele acesso ao mercado de trabalho do ponto de vista de ganhar o seu próprio dinheiro, né? A gente vem de uma época onde, cara, assim... Somente quem tinha bastante dinheiro é que podia dar esse luxo, né? De você terminar uma faculdade e se dedicar para algum projeto pessoal, ou tinha gente que se dedicava para estudar para concurso, enfim, mas era pouco, né? Hoje não, hoje os nossos filhos, né? Eles têm uma condição melhor, porque as coisas também ficaram mais baratas, enfim. Então, a sociedade se tem condição, enfim, de que esse jovem possa apostar aí no seu propósito e possa empreender e ficar um tempo empreendendo. Então, isso é muito bacana, né? Você ter várias ideias, você conseguir ter bastante startup. Agora, tem uma coisa que talvez o pessoal não conta muito para as startups,
é que, cara, a probabilidade maior é de dar errado, não é de dar certo, né? Então, assim, o que preocupa às vezes, né, quando a gente participa, e aqui em Floripa tem um ecossistema muito forte de startups, né? Então a gente vai nesses Startup Summit, enfim, e aí você vê uma galera, né? Todo mundo super empolgadão e tal, mas daquela galera que está ali, de 100 que estão ali, cara, é 5 que vai vingar, né? Então, você tem um movimento muito grande de startups, mas talvez não tenha um movimento que prepare também as pessoas, os startupeiros, para o fracasso, porque a regra é o fracasso, a regra não é o sucesso. Quer dizer, o cara vai ter sucesso, normalmente é na segunda, na terceira, né, na quarta, mas na primeira ele vai ter. Então não pode também, a gente tem que se preocupar com isso, né, com essa molecada que está empreendendo, né? Molecada de todas as idades, né? Tem gente que sai do emprego e vai empreender, mas normalmente... E você testemunhou toda essa criação desse ecossistema em Floripa, né, Gustavo? Você vivenciou tudo isso aí, né? Então, assim, não tinha praticamente nada em 96. Bom, 96, só para o pessoal entender também, o Gustavo estava falando a Barça era o paradigma até mais ou menos essa época, né? Em 96 estava migrando a Barça de papel para CD-ROM. Né? O CD-ROM era a grande mídia revolucionária dessa época. Então, o pessoal estava comprando a Microsoft fez um produto que matou a Barça, né, que foi a Encarta. Não sei se vocês lembram disso, né? Era uma enciclopédia digital chamada Encarta que a Microsoft criou e praticamente foi sepultada a Barça nessa época. Ninguém mais pensava em comprar a Barça porque tinha a Encarta da Microsoft, que além do texto, além do mesmo conteúdo, tinha vídeo, já tinha, né, multimídia ali dentro. E nessa época o Gustavo estava empreendendo, então só para a gente ter uma noção, né, do nível de... O início da internet, estava começando a internet com linha de escada, já era um negócio digital que vocês estavam falando lá atrás com essa multinet, e deve ter muita coisa, deve ter muita... Enfim, coisas que eventualmente você, pela tua experiência, você repetiria, você não repetiria, e o nosso andar aqui no nosso episódio hoje tem muito a ver com isso, e a gente tem um quadro que a gente tenta resgatar dessa história aí, coisas que eventualmente você curtiu aprender, que você acha que vale a pena, que a gente chama aí... Como é que é o quadro aí, Renan? Você que... Vamos ao quadro Replay. Vamos nessa então. Solta o som. Maravilha. Cara, o papo de hoje, olha, eu acho que tem assunto aí para alguns episódios, viu, Gustavo? Eu falo muito, me corta aí se estiver falando demais, tá? Não é por você falar muito, não. A gente gosta de convidado de conversa, mas o tema mesmo é muito atual, é muito legal, né? Tá muito em alta. Essas histórias que você contou, esse panorama que você deu foi muito legal. Com certeza a rapaziada que está assistindo a gente, ou que está ouvindo a gente, que tem menos de 20 anos, vai ter que dar uma gugada aí, o que é Barça. O que é Barça? O que é internet de escada, cara? Tem que acessar na madrugada para pagar mais barato, para pegar menos congestionamento. Mas, enfim, a gente já está vivendo uma era completamente diferente aí, com um boom de startups. Eu, particularmente, acho muito legal esse boom de startups. É interessante o incentivo que existe, inclusive, né, Gustavo? Hoje tem muitas aceleradoras, né? Empresas investidoras, inclusive. Isso é muito legal, porque a gente vê que tem aplicativo para qualquer coisa hoje, né? E quem consegue inventar uma tecnologia disruptiva hoje é o sonho de qualquer um que cria uma startup, né? Criar uma tecnologia disruptiva que caia no gosto do povo e, enfim, e faça dinheiro com certeza com isso, né? Mas, enfim, vamos ao nosso quadro Replay. Aqui no quadro, nesse quadro a gente fala sobre alguma história de aprendizagem que você passou, Gustavo, e que vale a pena ser reprisada, assim, que foi top, cara. Um negócio que você meteu a cara, foi lá, fez, e vale a pena contar como uma história de sucesso. O que você tem para contar para a gente? Putz, vamos ver o que é. Cara, a gente tem tanta coisa legal, assim, mas coisas do tipo, né? Quando
quando a gente começou a Multinet, né? Depois eu chego na Elog, a Elog também tem história, né? A Elog com educação à distância e tal. Mas quando a gente chegou na Multinet, a gente desenvolvia multimídia para a internet em Florianópolis. O que você vai fazer em Florianópolis? Né? Vamos trabalhar o trade turístico. E aí a gente começou a fazer site, começou a fazer homepage e fazia homepage para hotel, homepage para restaurante, homepage, né? E nessa época, a galera também precisa dar uma bugada aí. Nessa época não tinha nem Google, né? Nessa época, os buscadores, né? Você tinha o Alta Vista, que era uma coisa mais automatizada, né? O Yahoo estava nascendo, aí tinha o KD, né? Que era o KD. Brasileiro. E os buscadores na época eram grandes diretórios, né, de sites. Cara, era uma ideia assim, meio páginas amarelas, né? Páginas amarelas também, a galera também nunca ouviu falar disso. Uma referência para quem tem menos de 40 também não vai funcionar muito, né? Páginas amarelas, o que é isso? Páginas amarelas, páginas lista amarelas, telefônica. Telefônico, onde você tinha lá, eu quero achar manutenção de ar-condicionado. Eu ia lá, ar-condicionado, manutenção, e achava lá os telefones da páginas amarelas. E era um pouco a internet, quando começou, esses buscadores eram meio páginas amarelas, né? E a gente, então, chegava, batia lá e ia tentar vender, né? Hoje em dia, né, o pessoal ainda fala, né, da transformação digital, enfim, mas a gente está falando de 96, de ter a presença digital dos hotéis, enfim, na internet. E a gente percebeu uma coisa, né? Então, aí, como aprendizado, fica... Deixa eu te interromper, Gustavo. Tu tinha que explicar o que era internet para o cara do hotel. Né? Tinha que explicar o que era internet, tá? Então, tinha que mostrar o que era internet. Cara, eu tenho... Depois eu posso mandar para vocês, no final aqui, para quem estiver assistindo, uns folders que a gente tinha da Multinet. Cara, tem uns sites da época. Tem o site das Americanas, da Fiat, da Rede Globo. A site da Rede Globo era uma página cinza com o logo da Rede Globo, escrito Rede Globo, assim, cara, um negócio, né? Aí você pega hoje o Globo.com, enfim. Então a gente realmente tinha que vender o que era internet. E teve gente, expoente, falando assim, internet, a gente ia falar de hotéis, né? Não, porque aí o pessoal chega, pode fazer a reserva do hotel, tal. Cara, que reserva, meu? Aí o cara, esses moleque falando aí, moleque, né, recém saído da faculdade, esses moleque falando e tal. Mas aí, como aprendizado, né, a gente percebeu que aquele modelo de negócio que a gente estava não era um modelo de negócio viável, porque a gente realmente tinha que vender a internet. E o que a gente percebeu é o seguinte, que não adiantava vender o hotel, vender o restaurante, vender o centro de eventos, enquanto... ninguém conhecia, fora de Florianópolis, ninguém conhecia o Hotel Castelmar, que foi o primeiro, né, cliente nosso, nem o Costão do Santinho, as pessoas não conheciam muito. Então, a gente teve a sacada de fazer o seguinte, não, vamos fazer um site que venda o destino, que venda a cidade, que venda Florianópolis. E a partir do momento que a gente atrai Florianópolis, a gente fala de Florianópolis, das belezas naturais, do que tem que fazer, do que a gente convenceu, né, o internauta de que Florianópolis é um destino legal, aí sim, aí a gente dá opções para eles de hotel, de restaurantes e tal. E aí foi que nasceu o Guia Floripa, que foi, né, um primeiro portal de Florianópolis, que nasceu lá em 1996, que nasceu com o objetivo da gente vender o destino, e a partir da venda do destino, aí sim a gente entregar conteúdo relevante a respeito do destino, mas também gerando negócios, que era, né, os sites dos hotéis. E aí a gente criou um modelo de negócio diferente. Nessa época nem existia o conceito de receita recorrente. Né? Nessa época se falava muito dos portais, né? Era de internet, de publicidade, né? Do banner. Vender anúncio, basicamente. Publicidade. Tinha isso também no nosso Guia Floripa, tinha. Mas a grande receita do Guia Floripa era assinatura. A gente vendia uma assinatura para o hotel, que a gente criava a homepage do hotel e ficava assim, Guia Floripa / pousada Natur Campeche. Guia Floripa / restaurante Bamboa Lagoa. E aí ele pagava lá 50, 100 reais e a gente tinha esse faturamento recorrente e gerava negócios para eles. Né? Então, esse foi uma coisa bem interessante, né? Que a gente conseguiu captar isso e que
foi e virou. E assim, até hoje o Guia Floripa existe, né? Ainda é de um sócio do Maurélio, que era meu sócio na época, e ele continua, né, com esse modelo de faturamento recorrente. Então, a gente inovou, né, na forma que a gente vendia, gerava valor para quem era o nosso cliente, que era o hotel, o restaurante, enfim, e inovou no modelo de negócio também, que era um modelo de negócio, né, que para a época era de recorrência. Né? Hoje, qualquer startup, qualquer SaaS, né, o grande negócio é ter recorrência. E lá em 96 a gente já tinha um modelo desse de recorrência. A gente tinha uns negócios muito loucos, né? Só para compartilhar com vocês, né? E aí a gente vai pensando assim, falando assim, caramba, putz, se a gente na época tivesse essa sacada, né? A gente tinha criado o Booking, a gente tinha criado, né, até o Netflix, quem sabe a gente tinha criado. Pra você ter uma ideia, eu vou falar do Booking e do Netflix. Um dos serviços que a gente entregava, né, que era a entrega de valor para as pousadas e para os hotéis, era a reserva. Então, assim, você entrava lá no Hotel Castelmar, tinha um formulário de reserva. O pessoal preenchia o formulário, apertava o botão, esse formulário disparava um e-mail, caía para a gente. Então, a gente tinha uma rotinazinha que de meia em meia hora a gente conectava na internet, conexão de escada, né? Aí, né, conectava, baixava os e-mails. A gente baixava o e-mail, aí a gente lia, era um pedido de reserva, né, de informação. A gente imprimia, passava por fax para o hotel. E aí, né, de novo, quem está nos escutando, né, vai ter que procurar o que é fax, né? A gente passava por fax para o hotel via lá, tal, respondia, passava por fax de novo para a gente digitava a resposta e mandava. A gente intermediava, então, né, a locação, né, a reserva do hotel, usando fax. Isso lá em 96, 97. Era o idioma de negócios padrão da época, era o fax, né? Tudo se fazia por fax. Pedido de compra, pedido de venda, contrato, se assinava por fax, era o padrão de comunicação empresarial da época. E aí, só para falar de Netflix, né? Olha só como era mais difícil as coisas. A gente tinha um cliente que era Astrovídeo, né? E o Astro, e aí é mais do Astrogildo, que era o dono da Astro, do que da gente, propriamente dito, que a gente só implementou. Mas olha a sacada que o Astro teve. O Astro, a gente digitalizou o acervo lá da locadora, então você podia entrar na internet e falar assim, eu quero ver o filme e tal. Aí você ia lá, preenchia um cadastrozinho também, e dizia, né, eu quero esse filme. E aí chegava para ele, você dava uma hora, ele mandava um motoboy entregar a fita VHS, ia na casa do cliente e entregava a fita. E aí você também combinava lá em algum momento do motoboy passar na segunda-feira, enfim, em outro dia, retirar a fita e entregar lá na locadora. Quer dizer, ele fazia o streaming, né, do filme, mas de um jeito, né? Fita VHS, motoboy, entregar analógico. Né? Pois é, né? E aí que tá a questão, sabe, gente, de por que as startups hoje são estão em uma febre, vamos dizer assim. Porque lá atrás, cara, a gente não tinha um ambiente, né? Se a gente tivesse feito isso, né, de Guia Floripa lá no Vale do Silício, ou da Astrovídeo lá no Vale do Silício, cara, tinha cultura, talvez tinha investimento, tinha todo um ecossistema preparado que a gente poderia, né, ter despontado. Mas isso não existia no Brasil. A palavra inovação, nessa época, ela tinha um significado quase que de ficção científica, né? Na década de 90, início dos anos 2000, inovação era coisa de multinacional. Inovação era um termo que, só quem tem um centro de pesquisa que faz inovação. Empresa não faz inovação. Quem faz inovação é universidade, lá num laboratório trancadinho, ou uma multinacional que tem uma baita estrutura e tal, faz uma parceria com a universidade. Mas esse conceito de inovação simplesmente não existia do jeito que a gente conhece hoje. Né? E hoje existem áreas de inovação, né? Existe diretoria de inovação. E hoje tem uma coisa muito legal também, que é essa questão do conceito de Open Innovation, que é o quê? Né? As grandes empresas, elas estão compartilhando com as startups, e aí também você não precisa nem ter uma startup constituída, mas elas compartilham com a comunidade, com o ecossistema de startups, desafios de negócios deles. Então, por exemplo, aqui em Florianópolis, né, lá na CAT tem o Link Lab,
que é esse espaço de Open Innovation. Então, o que acontece? Você tem a Ambev, você tem a Engie, você tem, sei lá, grandes empresas que compartilham as suas necessidades. Olha, eu estou buscando aqui uma solução que me resolva tal problema. E qualquer um, né, qualquer startup ou qualquer, inclusive profissional que esteja ligado a esse movimento do Open Innovation, pode pegar aquele problema e pode ter uma sacada de uma ideia, enfim, não precisa nem desenvolver, né? Estrutura seu planozinho de negócios, faz um pitch bacana, apresenta e pode receber um investimento, um apoio para desenvolver, para ter o seu primeiro passo de desenvolvimento, né? Então, olha só como a gente evoluiu, né, do ponto de vista de inovação, do ponto de vista de apoio. Então, tem as aceleradoras, tem os programas para compartilhar as melhores práticas, né? Os programas é para orientar, tem as mentorias. Então, hoje está muito bacana isso, né? Aqui no Brasil, aqui em Santa Catarina como um todo, mas outros polos também, São Paulo, ali Campinas, enfim, a gente tem polos muito fortes de empreendedorismo, mas mesmo quem está nos escutando aqui de regiões onde não existe, né, talvez localmente essa estrutura, esse ecossistema, consegue se conectar, né, a esse ecossistema virtualmente. Então é muito bacana, sabe? Perto daquilo que era lá atrás, que a gente mesmo desbravava mesmo, a gente, né, enfrentava, era com facão, a gente ia fazendo meio que de forma empírica, né, na tentativa e erro. Hoje não, hoje já tem inclusive literatura, né? Tem bastante livro aí, né? Tem TEDx, tem conteúdos, tem podcasts, enfim, tem bastante coisa para auxiliar a galera aí que tá empreendendo. Eu acho que um ponto muito bacana que você falou lá na introdução, Gustavo, só para fazer um link com o que a gente está falando agora, e tem a ver com o tema do nosso podcast aqui também, né? Que é a questão do aprendizado, né? Eu substituiria ali a questão do fracasso por aprendizado, né? Então, assim, daquelas 100 startups que estão na sala hoje, né, começando um projeto, 5 vão ser bem-sucedidas na primeira tentativa e as outras 95 provavelmente vão aprender. Né? Vão aprender, né? Porque fracassar, eu acho que é um termo meio que... ele é meio definitivo, né? No fundo, é não dar certo, né? Você pode também achar que é sinônimo de fracasso, mas eu encaro que é muito de... ou você acerta ou você aprende. Né? E acertando, você também aprende. Então, assim, você sempre vai aprender. Mas fracassar, eu acho que é quando você desiste. Para mim, tem essa conotação meio definitiva. Eu tentei, não consegui e desisti. Isso, para mim, é o fracasso. Né? Não dar certo, eu acho que é um degrau de aprendizagem. E isso que você está comentando também é importante para a nossa audiência, que se você está inovando num lugar, numa cidade que não tem um polo de inovação, não tem um hub de inovação, não tem um ecossistema, uma aceleradora ou qualquer coisa desse tipo, tenta se conectar com algum lugar, porque hoje a maior parte dos polos, eles aceitam associados, aceitam incubados, aceitam, enfim, pessoas que queiram se aproximar de qualquer lugar. E isso é muito legal, você ter acesso ao conhecimento, ter acesso e não é um conhecimento acadêmico, né? Não é um conhecimento que você encontra... É você conversar com um cara que também está criando um negócio. Então, imagina lá em 96, né, primeiro, uns malucos que saíram de uma das melhores faculdades de engenharia do Brasil, que eram cobiçados por programas de trainee, por empresa pública, que deve ter sido o que a maior parte dos seus colegas fez naquela época, né? Foi fazer programa de trainee, foi fazer concurso público, foi cuidar da vida. E aí vocês estavam lá tentando começar a empresa de vocês como se fosse uma empresa, digamos assim, padrão, né? Que era o que existia de estrutura na época, né? Abria uma empresa normal, não tinha lei de startup, não tinha fundo de investimento, não tinha onde fazer curso, não tinha... Enfim, era como se abrisse uma padaria, abria uma startup, como se abrisse uma oficina mecânica, né? Se abria uma empresa de tecnologia, era o mesmo processo, né? Tudo igual. Então, o nível de dificuldade era muito grande, né? E além disso, cara, a gente porque eu abri a primeira empresa, eu estava no último ano de engenharia. A gente era mal visto pelos professores da engenharia,
sabe? Os caras, em vez de incentivar, os caras assim, assim, os caras, esse cara fica brincando aí de empreender, não sei o quê, não leva a sério aqui a faculdade, não sei, sabe? É outra, cara, mudou completamente o mindset, né? Inclusive das instituições de ensino, né? Que antes formavam para você ser empregado, agora não, agora formam também para ser empregado, mas tem um viés do empreendedor, né? Do empreendedorismo. O que você está fazendo que você não abriu a sua startup ainda, menino? Hoje é mais ou menos assim, diferente, né? Não, mas pode ser intraempreendedor, né? Não precisa, né? Tem que inovar dentro de todos os lugares que estão, porque também não dá para todo mundo ter empresa, né? Alguém precisa precisa empreender junto com o outro, né? Precisa intraempreender. Mas é um movimento legal, outra coisa que, né, falando para quem está nos colocando e que hoje facilita demais, o que o Júlio colocou, desses ecossistemas, desses hubs, é você trocar ideia, sabe? Uma coisa que eu aprendi, né, e que, assim, uma ideia não vale nada, gente, né? Assim, eu já vi ótimas ideias, assim, ideias fantásticas que não foram bem executadas e que não deram em nada, ou que até foram bem executadas, a ideia era ótima, mas talvez fosse antes do seu tempo, não tinha mercado, né? Enfim, até a gente com educação à distância, né? Quando a gente começou, tinha que vender todo o conceito da educação à distância, do e-learning, a gente sempre desenvolveu plataforma para a educação à distância, né? Enfim, eu lembro, contando aqui, lá em 2000... Antes de você continuar, Gustavo, quero aproveitar essa pausa para você lembrar da tua história, porque eu acho que aí tem uma dica de mestre, cara. O que você acha, Renan? Bora lá, vamos para o segundo quadro. A hora tá voando, o papo tá bom demais. Vamos lá. Vamos lá. No quadro Dica de Mestre, o nome já diz, né? A gente quer pedir para o nosso convidado, o Gustavo. Júlio, eu vou deixar você continuar a conversa, porque você conhece mais o Gustavo, né? Que sabe do início da trajetória dele, pode pegar ganchos bem importantes ali. Legal. Gustavo, não, você estava falando, né? Você já ia comentar agora de um negócio que aconteceu, que era muito legal e tem tudo a ver com esse quadro, por isso que eu te parei. Pode continuar. Então, como dica de mestre, né? Eu acho que, assim, para quem está nos escutando, tem uma competência que é do empreendedor, mas é de todo mundo na vida, que é resiliência, né? Então, a gente estava falando disso, né? De que das 100, 5 vão ter sucesso, outras 95 vão aprender. Gente, resiliência é algo importante, não desistir. Então, a história que eu ia contar, né? Falando aqui da Elog, a Elog é uma empresa que trabalha com educação corporativa, com educação digital, a gente faz plataformas, né, para gestão da aprendizagem, e a gente sofreu bastante com ter um produto ou ter uma entrega de valor meio à frente do nosso tempo, né? Teve uma época, 2004, que até, né, a gente estava em Florianópolis e tal, e aí até por questões pessoais eu me mudei para Blumenau, fiquei 2 anos em Blumenau, de 2004 a 2005 eu fiquei em Blumenau. E naquela época, 2004, 2005, eu percorri toda a região norte do estado, toda ela, né? Blumenau, Jaraguá do Sul, Joinville, etc. Passei 2 anos percorrendo toda essa região, não consegui virar um cliente. Eu fui na Sênior, eu fui na Hering, eu fui em tudo quanto é empresa grande da região, e ninguém. Eu ia falar de educação à distância, ia falar de e-learning, ia falar de treinamento, né? Ninguém dava bola para aquilo, era uma coisa muito distante da realidade deles, né? Mas a gente continuou tanto que 3, 4 anos depois, ou sei lá, 6 anos depois, a maior carteira de clientes que a gente tinha, né, de região, era dessa região de Blumenau e do norte do estado de Santa Catarina. A Sênior, que hoje é um dos nossos grandes parceiros de negócios, poxa, eu lembro de ter viajado, né, numa missão de empreendedorismo para Portugal com um dos fundadores da Sênior e ter falado
de educação corporativa, de e-learning e tal, para ele não deu bola, e hoje a Sênior, todo o processo de desenvolvimento dos colaboradores, todo o processo inclusive de implantação das soluções da Sênior, enfim, são suportadas por tecnologia, por aprendizagem digital. Então, assim, né? Gente, não vamos desistir. Não pode ficar dando murro em ponto de faca. Aí vem uma outra questão também, que não vamos confundir resiliência com teimosia, né? Mas tem que ser resiliente. Se você acredita no seu negócio, né, tem que continuar, tem que buscar outros meios, buscar outras estratégias e manter o foco, né? O foco naquilo não pode ir, né, desvirtuando. Então, esse é uma história de depois, né, de muito tempo, a gente conseguiu fazer, e a coisa que era sempre, a gente falava de educação à distância, e-learning, era sempre coisa do futuro, né? Sempre, não, ano que vem vai explodir, ano que vem vai explodir, ano que vem vai explodir. Eu posso dizer para vocês que o ano que vem chegou, né? Chegou até antes da pandemia, né? Na pandemia, realmente, a questão da educação digital explodiu, mas antes da pandemia já tinha sido, né, bem pulverizado, bem aceito por todos. Hoje em dia, então, né, nem se fala, todo mundo, né, precisa ter. Gustavo, mas tem muita... Desculpa, Renan, só antes de você falar, só para complementar o que o Gustavo falou, tem muitas startups, tem muita tecnologia que hoje a gente está, eu diria assim, experimentando, a gente está ouvindo falar, a gente está começando o pessoal chama, tem uma palavra em inglês que o pessoal usa para isso, que é o hype, né? Enfim, é o boato, é aquelas... Você ouve falar que é um negócio revolucionário, mas ninguém sabe ao certo o que é. Tem algumas palavras, inteligência artificial, machine learning, metaverso, tem uma série de palavras, de sopas de letrinhas, assim, de siglas, enfim, que a gente ouve, que a gente sabe que são coisas bacanas, mas eu comparo muito com o que você está comentando, que era há 15 anos atrás, né? Mais ou menos, o e-learning, né? A aprendizagem digital, a gestão do conhecimento. Então, são coisas que, às vezes, as pessoas ainda não conseguem, e quando eu falo as pessoas, são principalmente quem toma as decisões dentro das empresas, né? Os líderes de negócio. Eles ainda não conseguem enxergar a aplicação prática, e eu acho que isso é um pouco da nossa falha também, muitas vezes, né? Como, olhando assim para, falo a gente, quem fornece solução para o mercado, né? O cara que está desenvolvendo a tecnologia. Muitas vezes a gente conhece o potencial do negócio, a gente sabe como funciona, mas a gente tem muita dificuldade de se comunicar, de mostrar isso para as pessoas. Chegasse a passar por isso, já vivenciou isso, já sentiu isso na pele? Já, isso é difícil, né? E a outra coisa importante que é comunicação, né? Para o empreendedor ou para todos nós, né? A gente tem que desenvolver essa habilidade de se comunicar para poder convencer as pessoas, né? Então a gente precisa, e a gente que trabalha com aprendizagem sempre, todo mundo sabe que é importante, né? Que é extremamente importante, necessário. Inclusive a gente ali na iLog tem esse propósito. Todo mundo que está ali acredita que a gente só desenvolve a sociedade por meio da educação, porque a educação muda as pessoas e as pessoas é que mudam a sociedade. Mas quando a gente fala de negócio, de business, né, o cara, enfim, ele sabe que se ele investe X% no marketing, vai aumentar as vendas para ele, né? E aí, se ele investir X reais aqui em desenvolvimento, como é que a gente consegue mostrar para ele que isso vai trazer, né, resultados, retorno? Eu acho que esse é um grande desafio também do RH, né, como um todo, né, dessa área que trabalha com pessoas, porque as empresas não estavam dando muita atenção para as pessoas, apesar de que as pessoas são a base de qualquer indústria, né? Mesmo a indústria de manufatura, que tem máquinas, enfim, você precisa de pessoas. E a pandemia, né, com essa história talvez aí também do trabalho remoto, assuntos ligados mais à pessoa, como a questão de cultura organizacional, como a questão de saúde mental e aprendizagem, né, elas se tornaram mais importantes
e se tornaram um pouco mais fáceis de serem percebidas pelos tomadores de decisão. Mas, de qualquer forma, a gente tem sim essa dificuldade, né, de mostrar o ROI, né, o retorno sobre o investimento das ações de aprendizagem, e para isso a gente tenta usar dados. Aí eu acho que outra grande vertente da nossa área, mas de uma área como um todo, é dados, né? Que contra dados, contra fatos não há argumentos. Então, se a gente conseguir realmente mostrar dados de melhoria de desempenho, né, das pessoas por meio de aprendizagem, quando a gente mostra isso, e não precisa ser, né, mostra de uma indústria similar, de um mercado similar, fica mais fácil de convencer o tomador de decisão de que é um bom investimento. Eu acho muito interessante isso que você está nos falando, Gustavo, de desafios, porque a comunicação realmente para um cara que quer ir para a startup tem que ser muito bem desenvolvida, né? Porque geralmente a startup ela desenvolve algo que não existe, não existia até então. Então, aquilo que você viveu em 96 e tem que explicar o que é internet, a galera de startup hoje, muitos têm que dizer o que o produto dele faz de fato. Vamos puxar alguns exemplos bem clássicos e recentes que hoje já fazem parte do nosso dia a dia. Uber. Cara, é uma forma diferente de fazer uma coisa, né? Quem diria que 10 anos atrás a gente já está chamando uma condução por um aplicativo, né? Então, uma tecnologia totalmente disruptiva que quando lançaram, de fato, todo mundo, peraí, táxi tem que pegar o telefone, eu vou chamar o cara do ponto para vir aqui me buscar, né? E também o cara que dirigia o táxi não se acreditava que como é que alguém vai chamar um carro pelo aplicativo, né? E hoje, quem é que vive sem, cara? Né? O Júlio, por exemplo, que anda de bike, mas quando precisa sair de carro, ele não pega o carro da mulher, ele chama o Uber. Né? Então, acho que o grande desafio do dono de startup é como comunicar a sua solução para o mercado, não só para o investidor, não só como vai trazer dinheiro, mas como as pessoas vão utilizar aquilo. Né? Se a gente for para as fintechs da vida aí, cara, quem que imaginava que a gente fosse ter banco digital, né? Que você hoje faz um Pix, que você hoje faz uma transferência da palma da mão, né, por um celular instantâneo e tudo mais, né? Então, eu acho que de tantos desafios, realmente a resiliência é uma excelente dica que você está nos dando, porque pode ser que na primeira vez não dê certo, na segunda vez não dê certo, talvez na 10ª dê certo, né? E uma coisa legal da startup é que quando dá certo é muito rápido, né, Gustavo? É o que a gente tem visto assim, que é muito rápido, né? Quando emplaca, é muito, muito rápido mesmo. E trazendo esse gancho, eu queria que você comentasse com a gente do tema do nosso Podzage de hoje. Qual é o desafio de um dono de startup, de um empreendedor, de realmente escalar? Cara, assim, ó, tem um desafio primeiro desafio é vender. Vender assim, aquilo que eu falei, né? Vender do ponto de vista, não vender a empresa, né? Vender Sim. Negócio, né? Vender a ideia, o negócio, né? Porque, assim, às vezes, né, você se apaixona pela sua solução, né? Você fala, cara, a solução puxa, é bacana, não sei o quê, mas, gente, não vender é difícil, né? Então, tem que... Ficou mais fácil, claro, né? Você tem marketplace, você tem parcerias, enfim, mas um desafio, acho que para qualquer negócio é tracionar, né? Você tracionar o negócio, realizar as primeiras vendas. Então, isso realmente um desafio, né? Tem que achar a forma de se comunicar, tem que ter direitinho o seu mercado, né? Tem aquele conceito, né, do perfil do cliente ideal. Sim, é muito importante você ter ciência do perfil do cliente ideal, quem é realmente aquela persona, aquele cliente do qual você realmente entrega valor, né? Porque vender realmente é difícil. A gente está cheio de ótimas soluções que não tracionaram, e aí cai naquilo, né, que o mundo de startup diz que é o vale da morte, né? Que é aquele que você começa a fazer as primeiras vendas, tal, mas aí uma hora o dinheiro acaba, né? E você não conseguiu tracionar o suficiente para passar o vale da morte e aí seguir. Então,
desafio grande é venda. E aí tem um segundo desafio que você falou, né? Quando dá certo, a coisa cresce muito rápido. E aí passa-se não o desafio da venda, mas o desafio da entrega. Então você tem que garantir que aquilo que você vendeu, você vai conseguir entregar. Porque tem uma frase, né, que eu escutei, que é verdade, é que no volume tudo quebra, né? Então, daqui a pouco a coisa começa a girar, e você começa a ter demanda, e você fica maluco de como é que eu vou entregar, né? Isso tem muito a ver com um conceito que eu sempre falo, pessoal, né? O fator de sucesso de uma empresa quebra por dois motivos: quando não vende ou quando não entrega. Então, assim, primeira etapa é vender, né? Vender é difícil, né? Ter uma boa estratégia, buscar parcerias, né? Uma comunicação bacana com o seu cliente ideal. E depois que você tracionou, a coisa vai indo, aí você toma cuidado na hora que subir demais e tenha muita atenção na entrega, né? Para deixar um bom recall, para você ter um bom relacionamento com o seu cliente, porque isso é importante, é ter foco, né, no sucesso do cliente. Entregar valor é extremamente importante. Mas vender é complicado, vender é difícil. A gente sabe disso, né? Júlio, Renan, a gente sabe que vender é complicado, né? Sabemos muito bem disso. Cara, sensacional. Um ponto também, só para reforçar ali do que você estava falando, Renan, antes do Gustavo ali, então, assim, para ter um Uber, quantos que tiveram que errar? Né? O próprio, a gente sabe a história de cada uma dessas grandes nomes, iFood, Uber, empresas aí que são hoje super conhecidas, né? Elas são fruto desse processo de aprendizagem contínuo que se chama hoje genericamente de inovação, né? Essa disciplina que hoje a gente conhece por inovação. Então, isso é uma coisa que também todo mundo tem que entender, que para ter um sucesso, você tem que fracassar várias vezes, como o Gustavo falou lá atrás, né? Você tem que aprender muito, né? Não foi na primeira versão que o Uber emplacou, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta, né? Teve vários modelos que eles foram testando, que eles viram que deu certo. Eles tentaram ter carro próprio, desistiram, depois tentaram de novo, depois desistiram de novo. A mesma coisa para empresas que hoje trabalham com aluguel de imóveis, né? O Airbnb, teve vários... Já pensaram em investir também em imóveis próprios, pararam, voltaram. Essa questão de você tentar fazer diferente, eu acho que é uma lição que a gente tem da maior parte das startups que a gente viu fazendo sucesso, né? E falando em sucesso e falando em fracasso, eu acho que também tem aí um quadro para a gente falar hoje também, né, Renan? Vamos lá, a gente só falou de coisa boa até agora, mas a gente quer saber também, Gustavo, justamente dessas histórias, não de fracasso, mas de aprendizagem de algo que não deu certo, que foi um tiro no pé. Júlio, solta o som pra gente. Tiro no pé. Gustavo, conta aí pra gente da tua trajetória de startupeiro, se é que a gente pode chamar essa palavra, inventei agora aqui, mas alguma coisa que foi um tiro no pé, cara, que você achou assim que, vou fazer isso aqui que vai dar certo, vai explodir, no fim, não deu. Rapaz, de produto tem um monte, né? A gente até um tiro no pé. Eu vou falar um primeiro tiro no pé, depois eu quero dizer uma frase aqui que também é um tiro no pé. Mas uma coisa que não funcionou, né? Quando a gente lançou a Conviva, que é o nosso LMS, a gente lançou a Conviva Lite e Conviva Base, Conviva Enterprise, enfim, né? Então a ideia era assim: você ter um produto e um produto mais simples, mais barato, mais fácil de vender, com valor certinho, e uma outra versão do mesmo produto que fosse mais robusta, com mais funcionalidades, etc. Né? E a gente achou que ia escalar lá o Conviva Um produto premium, vamos dizer assim. Um produto premium. Né? Então, cara, tudo certo, né? Você tem, beleza. Mas primeiro que não escalou. Segundo que foi um tiro no pé, porque o que acontecia, né? A gente, como tinha lá o Conviva Lite e o Base, quando a gente apresentava, o cliente queria o Conviva Base pelo preço do Conviva Lite. Arrumou um problema para dentro de casa. Cara, tiro no pé total, né? Tanto que acabou essa história de Conviva Lite, ficou só a Conviva, é um só, acabou, não tem essa e pronto. Aí a gente focou nesse, né?
um pouco maior, com clientes maiores, e aí a gente seguiu, e aí a gente tentou, né, ter um outro produto que era edutivo, também com esse, a gente ainda está tentando, né, com esse conceito de ter um produto mais simples, mais fácil de vender, mais fácil de usar, etc. Mas a gente entendeu que não dá para ser o mesmo produto. Tem que ser outro produto, com outra proposta de valor, com outro nome, com outro time de vendas, porque nem você põe um vendedor para vender o Lite e o base, né? O ticket médio do base é maior que o Lite. Cara, o vendedor não vai vender o Lite. Ele vai olhar, querer vender o base, porque aí tem, né? Enfim, até um retorno maior do ponto de vista de faturamento. Então, esse foi um tiro no pé, né, do ponto de modelo de negócio. Mas eu queria deixar para quem está ouvindo aqui uma frase, né, que é uma questão que eu aprendi a duras penas e que pode ser um tiro no pé, que é assim, eu não sei se vocês já ouviram uma frase que é assim, ó, ruim com ele, pior sem ele. Né? Então, sim, isso, né, por vezes a gente usa isso para pessoas, né? Putz, você tem um cara lá, um vendedor, ou você tem um cara que implanta, ou você tem um desenvolvedor, que o cara, puta, te dá problema, enfim, né? Dá manutenção, que a gente fala, cara, deixa uns rastros de sangue, mas aí você pensa assim, putz, mas, cara, tá ruim com ele aqui, mas se eu demitir ele, se eu abrir mão dele, cara, vai ficar pior, tal. A mesma coisa, talvez, para algum cliente, né? Às vezes a gente tem que saber dizer não, às vezes tem que demitir o cliente, fazer o quê, né? Porque esse cliente te traz tanta manutenção, te dá tanto trabalho que... Mas aí você fala assim, cara, mas eu vou ficar sem a receita que esse cliente gera, tal. Olha, o que eu tenho a dizer é que, cara, essa frase, não vai por essa frase, de ruim com ele, pior sem ele. Se está te dando manutenção, se a pessoa está te dando, né, traz problemas, demita. Se esse cliente está te trazendo problema, abra mão desse cliente, mesmo que num primeiro momento possa parecer que, né, pior com ele, mas depois... Assim, a gente escuta isso, já escutei, já vi literatura disso, mas eu quero dar um depoimento que é de verdade, sabe? Se você está se incomodando com uma situação, mas você acha que dá para tocar essa situação, porque pode ficar pior sem ela, abra mão dessa situação, tenha tranquilidade, que você vai ver que até as pessoas que estão ao seu redor vão se engajar e você vai passar por isso. Então, assim, frase do tiro no pé, né? Assim, se você está se incomodando, cara... se livra logo da encrenca, mesmo que essa se livra da encrenca, você vai ter que trabalhar mais, você vai ficar inseguro, mas se livra e que você vai dar tudo certo, vai ser melhor, tá? Não fica, manter a encrenca, tiro no pé. Ruim com ele, melhor sem ele, então. É melhor ruim com ele, melhor sem ele. Essa é a frase. Que legal o papo de hoje, mas a nossa hora realmente voou. E a gente precisa finalizar o nosso episódio de hoje. E eu quero agradecer você que nos ouviu, nos assistiu até agora, nesse 12º episódio do Podizagem. Que bacana. Hoje falando de startup, falando de escalabilidade, com um cara que tem uma trajetória grande aí no segmento. Gustavo Rode, CEO da Ilog. Gustavo, quero deixar o último minuto aqui para você se despedir, deixar uma mensagem para a audiência do Podizagem. Eu te agradecer a oportunidade, espero ter acrescentado aí para quem está nos assistindo, nos escutando, né? Empreender não é fácil, realmente tem que ter paixão, porque a gente trabalha bastante, mas outra coisa que eu também aprendi aí na passagem dos anos é que é a questão do propósito, né? Sabe, quando você tem um propósito, quando você está empreendendo, você vê que você tem, né, uma questão maior a buscar, isso ajuda, sabe? Ajuda a te incentivar, ajuda a passar os problemas, porque os problemas vão acontecer, tá? Então, vai ter problema, vai ter hora que a coisa vai ficar feia, mas quando você tem um propósito, quando você acredita, quando você está cercado de pessoas bacanas, tudo fica mais fácil, né? E você trabalha com prazer. Eu digo que às vezes eu sei lá, não sei se eu trabalho, eu me divirto no trabalho, né? Eu acho bacana, mas tem hora que é ruim, tá? O propósito é legal. Legal, Gustavo. Obrigado por compartilhar com a gente a tua história, teus aprendizados. Júlio, obrigado mais uma vez pela parceria. Seu alô final para a gente. Queria agradecer também pela participação do Gustavo e pelo prestígio que você que está consumindo o nosso podcast até agora, em qualquer plataforma,
está nos dando, de estar ouvindo esse conteúdo, e queria pedir para você compartilhar isso, tornar essa mensagem aí disponível para as pessoas que te cercam, né? Seja aí o teu liderado, o teu líder, os teus amigos, parentes, enfim. Mais uma história aí que a gente trouxe para você confirmar que a aprendizagem sempre é o melhor caminho, né? Entre tentativas não bem-sucedidas, muito bem-sucedidas, você vai sempre estar aprendendo. Então, acho que é disso que se trata, aprendizagem para a vida. E vou deixar aí as considerações finais aí para o Renan fazer o nosso encerramento. É isso aí, gente. Obrigado, Júlio. Obrigado, Gustavo. Obrigado a você que nos ouviu, nos assistiu até agora. Se você gostou, comenta, compartilha e não esqueça de se inscrever no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo Podzagem, um podcast de aprendizagem para a vida. Tchau.